Bom dia a todos. Vamos conversar um pouco hoje sobre uma passagem do Evangelho que faz referência ao juízo final, né? O que seria o juízo final? Lá na Bíblia, em que Jesus fala que haverá um tempo em que o Senhor, né, irá separar as suas ovelhas e de um lado vai colocar, né, do lado direito, aqueles que houveram alcançado, né, uma vida plena, né, uma vida de trabalho, de caridade, de amor, e ao seu outro lado ele vai colocar aqueles que desprezaram a vida, né, que não souberam aproveitar as oportunidades. Então vai haver um juízo final, vai haver um momento de separação. Isso está registrado pelos evangelistas. E nessa época as pessoas não entendiam. Jesus falava por parábola. E aí então mas como será isso, né? O que eu devo fazer para ser contemplado aí com o juízo final, eu ser recebido no reino do céu, na glória de Deus, né? E Jesus, prontamente, respondendo a um doutor da lei, ele fala do seu ensinamento, talvez o ensinamento primeiro, né, da lei de Deus, que ele diz que nós devemos amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, se nós fizermos dessa forma, nós vamos atingir, no juízo final, nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama a você mesmo. Então essa era a lei. O primeiro mandamento, o segundo mandamento da lei. Jesus sintetizou toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, vamos dizer assim, nesses dois mandamentos. Tanto é que ele diz, né, no mandamento que todas as leis e todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Naturalmente que se você ama a Deus, que se você ama o próximo, você não mata, você não rouba, você não deseja o que é do outro. Enfim, você cumpre com os demais ensinamentos bíblicos, né? Muito bem, e não conformado, né, novamente pergunta a ele, mas quem é o meu próximo? Como eu faço para no juízo final eu ficar do lado direito de Deus? Quem é o meu próximo? Como eu posso amar o meu próximo? E novamente Jesus, com a sua serenidade clássica, né? E conta mais uma historinha, porque ele ensinava por parábolas, né? Que eram histórias. E para que as pessoas que viviam naquela época pudessem compreender realmente o que ele gostaria de transmitir, né? A todos eles, certo? E aí ele então conta mais uma parábola, que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano, né? E nessa parábola ele diz que havia uma pessoa caída na beira da estrada, uma pessoa que havia sido roubada, né? Tinha sido espancada e que estava ali semi-morto, né? Na beira da estrada. E passa por lá inicialmente passa por lá um sacerdote, né? Olha aquela pessoa seminua, à beira do caminho, ensanguentado, mas estava só e pensou que nada pudesse fazer por ele e seguiu adiante, né? Posteriormente passou um levita, que também era religioso, e que também era tido como pessoas íntegras, né? Diferentemente dos samaritanos que moravam na Samaria, que eram tidos como pessoas menos íntegras. E quando se depara com aquela situação, o pensamento foi o mesmo: o que eu posso fazer, né? Não posso fazer nada. E aí segue adiante novamente. E aí passou um terceiro, um samaritano, né? Um senhor que vivia na Samaria e que naquela época
eram tidos como pessoas de má vida. Ao contrário dos outros dois, esse se comove com a situação daquele viajante que estava caído ali na rua. Ele realmente ficou muito compenetrado, né? O que Jesus chama misericórdia, né? Ele teve misericórdia, ele teve piedade. Então ele desce do seu cavalo, ele se aproxima daquele corpo quase morto, e então ali mesmo ele já começa a limpar suas feridas, começa a cuidar daquele anônimo, dar água, dar os primeiros alimentos. E não só isso, ele simplesmente colocou em seu cavalo, levou até uma hospedaria próxima, um local, uma pensão, e lá então ele acerta com o dono da pensão que ele iria viajar, mas que todas as despesas seriam custeadas por ele, até que aquele homem pudesse retomar a sua normalidade. Então Jesus conta essa história para aquela multidão que o ouvia e querendo saber como fazer para, no juízo final, ser beneficiado e ficar à direita de Deus. Ele conta essa história e aí pergunta ao outro: quem te parece ser o próximo? E então todos, naturalmente, entendendo aquela historieta, disse que era o samaritano, né? Então Jesus olha para aquela multidão, especialmente para aquele que havia lhe perguntado, e disse: vá e faça o mesmo. Então, em poucas palavras, nós podemos dizer, numa síntese fantástica, de que há realmente um juízo final, ou seja, há um momento de escolhas em que nós seremos julgados, não por Deus, mas seremos julgados pela nossa própria consciência, e que esse julgamento vai nos levar a um local de paz, de amor, um local de trabalho, ou vai nos levar para um local de desespero, de solidão, de escuridão, o que os católicos chamavam céu e inferno, e nós outros chamamos de plano espiritual. Nós vamos para o plano espiritual, para um lugar mais favorável, ou seja, um plano espiritual superior, ou vamos lá para o plano espiritual, quer dizer, viver como espírito em planos inferiores. Dependerá da nossa conduta. Então, aquele que age com indiferença, aquele que age com desprezo em relação ao sofrimento alheio, aquele que não se comove com a dor alheia, aquele que não se compadece com o sofrimento, certamente está se posicionando distante de Deus. Ao contrário, aquele que busca ser um samaritano, senão na sua totalidade, porque o samaritano foi o exemplo perfeito da caridade. Ele não teve interesse, ele não perguntou quem era, ele não perguntou se teria algo de volta, né? Às vezes nós fazemos a caridade, na pontinha, lá no final a gente gostaria de ser reconhecido. E, portanto, o samaritano é um exemplo completo da caridade, como tem que fazer o bem, a semelhança do samaritano. Se nós conseguirmos nos assemelhar a essa história de Jesus, nós certamente estaremos escolhendo nos aproximar de Deus. E no momento do juízo final, nós sermos beneficiados, vamos assim dizer, com a paz e com a felicidade. O juízo final não é uma data que vai acontecer isso, não é? Nós não acreditamos que vai haver um dia em que Jesus ou que Deus vai chamar uns à sua direita, outros à sua esquerda, e que vão se levantar do sepulcro, todos os que já morreram e que serão separados dessa forma. Não. O juízo final, para nós outros, ele ocorre no momento da nossa morte também. Ou seja, no dia em que nós morremos,
nós vamos para algum lugar, esse é o nosso juízo final. É o local onde nós vamos depois que nós voltarmos para a pátria espiritual, quando nós morrermos. Por quê? Porque aí nós vamos ter que voltar no lado direito de Deus ou do lado esquerdo, não dá para ficar no meio, dependendo então da nossa conduta. Então, como reflexão, na verdade, nós gostaríamos de dizer a todos os irmãos que nesses momentos de luta, de dificuldade, nós não podemos deixar de fazer a caridade, deixar de construir o nosso futuro espiritual, um futuro melhor para nós e para todos que nós amamos. Então, ajude o próximo, seja o samaritano do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E como hoje era uma reflexão sobre essa questão do juízo final, a doença que nós estamos convivendo com ela, o coronavírus, não é o juízo final, não significa que o mundo vá mudar do ponto de vista de que vai morrer todas as pessoas e que Deus está chamando todos. Não, é mais uma prova espiritual para todos nós, é mais um aprendizado espiritual para todos nós e que nós devemos então enfrentar essa situação pandêmica como Jesus nos aconselha, fazendo o bem. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, que possamos nesse momento de pandemia continuarmos fazendo o bem, continuarmos levantando os caídos, continuarmos amparando aqueles que estão à beira do caminho, e assim estaremos construindo um futuro espiritual melhor para nós e para todos aqueles que amamos. Que Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Até mais.